Iniciando esse vídeo de hoje, mostrando um pouco do meu interior, onde eu nasci e cresci, onde meu pai e minha mãe me criaram e me educaram maravilhosamente, onde me traz muita lembrança, pois sempre devemos lembrar. E logo mais eu vou mostrar para vocês o começo da minha biblioteca e também trazer uma palavra da paz de Deus para os nossos corações. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Em todos os recursos humanos poderiam pagar. O dinheiro, a prata e o ouro do mundo inteiro é pouco demais pro valor de uma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor. Selando, ensinando. Aí, queridos, aqui nós temos aqui é o meu refúgio da meditação. Aqui nós temos aqui, ó, uma Bíblia limpa. Esse livro com 366 sermões bíblicos. E essa Bíblia que eu, sinceramente, me surpreende. Vou botar ela assim para vocês verem. Ó, King James, capa dura. Que maravilha de Bíblia. Olha só. É uma maravilha. Ninguém perde quando buscar conhecimento. Só ganhamos. Aqui nós temos a integrada com Thompson, uma Bíblia Genebra. Tem aqui nós temos um conjunto de livros, são Gênesis e Apocalipse, são 10 livros, 5 do Novo Testamento, 5 do Velho. Aqui responde 10, né? Muito maravilhoso para estudo. E também nós temos essa Bíblia de Londrina aqui, ó. Tudo isso aqui é para nossa meditação. Temos essa Bíblia explicada, muito bonita. E aqui embaixo nós temos uma Bíblia hebraica. Bíblia completa. A Bíblia hebraica. Bíblia judaica completa. Aqui nós temos a Bíblia da escola, Bíblia dominical. E a Bíblia do Pregador Pentecostal, que tem escolhido de ler. Aqui nós temos esse livro aqui, que é um livro que tem mais de 1000 esboços de sermões. E mais esse livro nós temos aqui. Vamos, em Deus, nos aprofundar no conhecimento mais e mais da palavra de Deus, né? Eu tenho essa Bíblia aqui, que aqui é a Bíblia da Fé Renovada, né? Tudo isso aqui, meus amados, é para a honra e glória do Senhor Jesus. Esse local aqui é um local onde nós sempre vamos estar buscando o conhecimento, meditando na palavra do Senhor. E aqui tem a minha Bíblia pequenininha, e essa aqui que é a outra Bíblia que eu tinha quando eu comecei. Essa minha Bíblia aqui, vou ficar aqui no Novo Testamento. E essa aqui tá meio pegadinha, mas eu vou dar uma restaurada nela. A capinha dela tá no vídeo, mostrando, vou dar uma restaurada. Com todos meus amados.
Essa é a nossa biblioteca que nós estamos montando, certo? Aqui vai chegar para mim ainda várias bíblias, são 1.006. Bíblia CCF, uma bíblia de estudo também da Big James, King James, também de estudo, e outras mais. Portanto, vamos para a nossa meditação agora da Palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus amados, vamos meditar hoje na Palavra de Deus. Glória a Deus. Livro Santo, livro Sagrado. E a parte que nós vamos meditar é Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Glória a Deus. Aquele versículo primeiro. Diz assim: ora, naquele dia, multiplicando-se os números dos discípulos, houve murmurações dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmão, escolha dentre vós 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço, enquanto a nós consagramos-nos à oração e ao ministério da palavra. Pareceu agradar a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio do Espírito Santo, Filipe, Tocron e Nicano, Timão e Parné, e Nicolai, Prosélia, de Antioquia, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando-lhe, impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e multiplicava o número de discípulos também. Muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Versículo 8. Então, Estevão, cheio de graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantavam-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, de Alexandrino e da Sicília e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podia resistir à sabedoria e o espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens e disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Subverteram o povo, os anciões e escribas, investindo e arrebataram, levando ao sinédrio, apresentaram testemunha falsa e dispuseram: este homem não cessa de falar contra um lugar santo e contra a lei, e temos ouvido dizer que esse Jesus Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram seu rosto como se fosse rosto de um anjo. Meus queridos, nós estamos diante de uma palavra a qual acontece todos os tempos, tem acontecido
Você veja que nessa palavra existia em Jerusalém pessoas congregadas que necessitavam de ajuda, mas os apóstolos sozinhos não podiam cuidar. E eles mandou que a congregação, como assim foi no tempo de Moisés, elegesse homens cheios do Espírito Santo e da graça de Deus para tomar conta desse negócio, que de servir as mesas e de servir os necessitados naquela obra. Mas nós vemos também, meus queridos, que diante disso tudo, veio também os invejosos junto. Porque aqui, esses que se levantaram contra Estevão, eles queriam combater Estevão com palavras materiais, posso dizer, porque eles não tinham sabedoria espirituais. E a sua inveja foi tamanha que entregaram Estevão a Sinédrio, assim também como entregaram a Jesus Cristo. E hoje talvez muitos missionários, muitos servos de Deus também, por causa da sabedoria e do seu desenvolvimento espiritual e material dentro da casa do Senhor, venham também sofrer essas consequências. Pois quando as pessoas não têm o que dar espiritualmente, eles procuram fazer materialmente como fez Ananias e Safira. Glória a Deus. E nós sabemos perfeitamente a história. E aconteceu. Glória a Deus. Porque uns dos que ajudavam materialmente a igreja do Senhor trouxe uma propriedade vendida e deu para Pedro, aos pés dos apóstolos, né? Para dividir entre os necessitados. E Safira e Ananias, vendo aquela arrumação, também pegaram e foram vender a sua também. Mas estavam materialmente querendo, posso dizer, aparecer diante dos apóstolos. Nós sabemos seu fim. O Estevão não foi diferente, meus queridos, mas só que aqui Estevão teve um fim que foi sua morte. Material, mas espiritualmente, Estevão morreu cheio do Espírito Santo e glorificando a Deus e perdoando aqueles que tinham lhe atingido. Como é da mesma maneira de hoje. Devemos perdoar aqueles que nos atingem, aqueles que nos afligem, pensando que sabe de alguma coisa, pensando que são espiritual, muitas vezes mesmo sabem que não tem nada a ver com o Espírito Santo, a sua sabedoria, estão usando materialmente para subir de carro, muitas vezes para fazer até aqui como Estevão foi escolhido pelo Espírito Santo para esse trabalho, porque existia uma queixa entre o povo, existia a igreja hebreia, mas também existia outras pessoas que estavam também na comunidade da igreja, como diz aqui na palavra de Deus, existia murmuração, que se multiplicava a igreja do Senhor. Aí diz que existiam elezinitas e os hebreus, um contra o outro. Aí eu creio que nesse momento aqui, meus amados, a gente toma outra coisa. Diferença de raça e de cor, tratado desigualmente, que nós não podemos fazer. E os apóstolos elegeram e botaram aqui como cargo de diáconos, homens cheios do Espírito Santo. Você veja que é um cargo muito maravilhoso. Só podia ser homem cheio do Espírito Santo, de sabedoria, que manejasse bem as palavras.
que cuidasse bem das coisas do Senhor. Tinha que ser pessoas honestas, pessoas sinceras para o que estava fazendo. Para que os apóstolos, Pedro, João e os apóstolos, cuidassem simplesmente de pregar a palavra de Deus e das orações. E eles cuidassem da mesa, da distribuição, dos outros cargos que tinham. Mas naquele tempo, apresentaram ele diante do Sinédrio, Estevão, para que o julgasse. Ele foi julgado e foi apedrejado, morto. Mas quando ele estava sendo ali apedrejado, ele ajoelhado, ele pediu para Deus perdoar e disse que viu os céus abertos e o Senhor sentado no seu trono. Nós podemos, meus amados, perfeitamente saber que Deus, quando Ele chama uma pessoa para um trabalho, Ele escolhe verdadeiramente pela sua capacidade espiritual na obra de Deus, não é material. Ele precisa de homens e mulheres que realmente queiram trabalhar espiritualmente e materialmente, mas todo o tempo na vigília. Porque quem está trabalhando na obra de Deus tem que estar realmente todo tempo em vigília para que não saia nada fora da graça de Deus e do seu controle. Ele não pode deixar ser a obra materialmente. E esses homens escolhidos eram homens cheios da sabedoria, cheios do Espírito Santo, e também tinha nele verdade e sinceridade para tudo que fazia. É uma palavra muito maravilhosa da gente meditar. Quem era, para me ver aqui, ó, meus amados, quem era os Nicolai? Nicolai, todos os 7 homens têm nomes gregos. Isto pode significar que eles eram judeus, mas dispersos que falavam grego, embora muitos judeus palestinos do século também tivessem nomes gregos. Isso quer dizer, meus amados, que esse Nicolás era pessoas judeias que não moravam em Jerusalém, moravam nas proximidades, fora de Jerusalém, fora dos muros. Eles, por aí já pode-se dizer que eles tinham um espírito de discordância, tanto da parte da lei como da parte da fé cristã. Eles se levantaram sempre materialmente na obra de Deus e não espiritualmente. Glória a Deus. E eles vendo a obra de Deus crescer, eles queriam atrapalhar. Botar a lei de Moisés no meio, dizer que a lei de Moisés é que era mandada, a lei de Moisés é que era para ser cumprida. E que Estevão, assim como Jesus, pegar a destruição do templo da cidade santa. Todos mentindo perante o Sinédrio. Mas o Sinédrio, meus amados, nunca passou por baixo. E também tinha inveja. Desde o tempo de Jesus, que o Sinédrio ficava os olhos com medo de perder suas posições. Mas Deus sabe de todo momento. Glória a Deus. Esta é uma palavra fiel e verdadeira, meus amados, que nós devemos prestar atenção nas congregações. Ao nós sermos escolhidos para um cargo, devemos fazer tudo perfeito, porque nós estamos fazendo não é para aqueles irmãos, mas para Deus. Não é para o pastor, mas para Deus. Devemos nos conter e não deixar o material tomar conta do espiritual. Glória a Deus. Portanto, meus amados, essa é a palavra santa de hoje, Estevão, capítulo 6, de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. A instituição dos diáconos.
uma palavra muito maravilhosa que Deus nos traz essa manhã para a nossa reflexão. E hoje, meus amados, diante aqui, atrás de mim, quase terminando meu localzinho de oração, meu refúgio de meditação, onde ainda vai vir mais umas parceleiras, vai vir mais material, mais bíblias e mais livros de estudo também, para nós meditarmos na palavra de Deus. Tenho várias bíblias, como vocês já têm acompanhado aqui, como aqui nós temos aqui, desse lado aqui tem essa bíblia aqui, maravilhosa, que é a Bíblia Integrada, Bíblia muito boa. Temos a Thompson, a da Genebra também, a IAA. Temos aqui atrás os livros do Bacon. Aqui nós temos uma Bíblia hebraica, aqui a Bíblia da Escola Bíblica e aqui outras Bíblias mais. E esta aqui que eu estou fazendo a meditação agora, essa aqui é a Bíblia de Estudo da Fé Renovada. Bíblias muito maravilhosas de estudo. E digo mais aos irmãos, não se canse de meditar na palavra de Deus. Busque mais conhecimento. Isso aqui que eu estou fazendo aqui não é para mim, é para a minha congregação. Temos com todas as congregações, tem muitas pessoas humildes também. Assim como eu não sou rico, sou uma pessoa que tem meu salário todos os dias, todos os meses. Eu estou dedicando uma parte dele para mim aqui montar uma biblioteca onde vou chamar irmãos da minha congregação, também minha esposa, irmãs, e também outros irmãos de outra congregação que um dia quiser vir aqui, final de semana, à noite nós passar aqui, glória a Deus, uma noite, faz uma vigília de oração. Porque nós, quando estamos meditando na palavra de Deus, meus queridos, nós temos que estar em oração direta para pedir sabedoria. E essa mesa aqui diante do estou, é onde nós vamos sentar e meditar na palavra de Deus, em oração durante a noite. E acordando um tempinho, né? Ninguém é de ferro. E o único que é 100% santo é Jesus Cristo. Nós somos carnais. Nós precisamos aqui e acolá de levantar, esticar nossas pernas, meditando na palavra de Deus, de pensar e buscar sempre todo o tempo ligado. E creio que aqui nesse local vai acontecer muitas bênçãos. E a bênção já começou pela compra das Bíblias Sagradas, né? Eu quero ter aqui pelo menos, de acordo com a vontade de Deus, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã, ele sabe. Eu pretendo fazer aqui um espaço muito maravilhoso. Ainda falta muita coisa aqui. Vai ter cortinas com palavras bíblicas. E vai ter, já tem um violão. Daqui a pouco mais um. Mas quanto mais coisa para nosso conhecimento, melhor. Tem muitos homens de Deus aí que temos livros bom, como tipo esse aqui. Esses irmãos. Aqui é uma coleção de livros e é muito linda, certo? Eu não conhecia muitas coleções, mas agora talvez buscando conhecimento. E conheci esse livrinho aqui, glória a Deus. Meus amados, todos os homens de Deus, esse aqui pelo menos, aqui é de Hebreus. Aqui é um comentário sobre Hebreus. Eu recomendo, meus amados, compre livros bons, livros maravilhosos, onde homens de Deus se expressam. A Bíblia Sagrada
é perfeita, tudo vem de ser junto, né? Como é que eu podia pegar aqui esse texto aqui, ó, em Hebreus, aqui uma introdução de Hebreus, aqui do livro de Hebreus, aqui onde Deus faz uma introdução maravilhosa. E bem aqui ele pega Hebreus, o capítulo 1, versículo do 1 ao 5, ele faz aqui uma leitura. O primogênito é o único filho de Deus, ele diz assim: de muitas maneiras, por muitos meios, Deus fala nos tempos antigos com os nossos antepassados por meio dos profetas. Mas, no final destes dias, ele nos fala em um filho. Ele nomeia este filho para ser herdeiro de todas as coisas. Além disso, por meio dele, Deus criou os mundos. Ele é o reflexo adiante da glória de Deus. Glória a Deus. Aí, meus amados, ele vem explicando algumas coisas. Mas a expressão exata do seu ser. Ele sustenta todas as coisas por meio de sua palavra poderosa. Ele alcança a necessária purificação para os pecados e se sentou à direita da majestade suprema. Perceba quão maior ele é em relação aos anjos, e o nome que ele foi concedido é mais excelente que o dos anjos, pois qual dos anjos já ouviu de Deus: tu és o meu filho, hoje me tornei seu pai. Ou ainda outra vez, serei seu pai e ele será meu filho. Aí você veja que um livro desse aqui, ele simplifica, nós sabemos pela Bíblia, que nós vamos olhar, né? E dá uma simplificação em um texto que nos traz mais a abertura da nossa mente para nós podermos entender os textos bíblicos. Portanto, é uns livros muito maravilhosos. Nós não podemos trocar a palavra de Deus, não. Em primeiro lugar está a palavra de Deus, meditamos nela. Se temos alguma dificuldade, nós vamos buscar, através de homens de Deus, mais interpretação para nós podermos realmente termos uma, se não for uma certeza, mas perto da certeza, 100% certeza do que nós estamos falando, para nós não falarmos heresia. E esse texto bíblico é muito maravilhoso, porque esse livro, esse aqui, que é Hebreus para todos, esse aqui é de um conjunto, e ele nos traz maravilhosamente muita interpretação e muito. E ele é de Tomás Neves. Não estou fazendo propaganda não, é porque o que é bom para mim, é maravilhoso para mim, eu creio que seja maravilhoso também para todos a igreja, né? E aqui nós temos, nós temos Atos dos Apóstolos, 1 e 2, aí depois nós temos Hebreus, nessa coleção, aí nós vemos para Apocalipse, e é maravilhoso. Cada livro tem uma fitinha dentro, muito bom, mesmo, maravilha. E a gente tem que ter essas maravilhas. Como é que é? Atos dos Apóstolos do 1 ao 12, Atos dos Apóstolos do 13 ao 28, Hebreus, vai ver cartas cristãs primitivas e Apocalipse. É maravilhoso. E eu vou comprar mais. Fé em Deus, todos os meses tirando um dinheirinho, né? Dá para me comprar mais. Também, escola bíblica. Bíblia da escola bíblica, muito boa também. Maravilha. Cada um melhor do que o outro. Glória a Deus. Portanto, meus amados, esse é o nosso vídeo, certo?
buscando o conhecimento de Deus. Aqui é o meu refúgio da meditação. Em nome de Jesus, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com os nossos irmãos e amigos esses vídeos. Não sou um pregador, como eu sempre dizer, mas sou um meditador da palavra de Deus. Portanto, aqui é o meu refúgio da meditação, em nome de Jesus. Amém.